Fala, pequeno investidor, futuro milionário ou milionária. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a Itaúsa, uma holding controladora do Itaú e mais algumas outras coisinhas que muita gente já sabe, outras pessoas não sabem, e vamos deixar aqui alguns números, algumas coisas claras, né, para poder facilitar, né, nossas escolhas de investimento. Só lembrando que nada que eu disser aqui será uma recomendação de investimento, apenas para caráter educativo. Então, como aqui não tem enrolação, vamos direto falar sobre a Itaúsa. O que é a Itaúsa? Diego, se eu comprar Itaúsa, vou estar comprando Itaú? Não diretamente, mas indiretamente. Por quê? A Itaúsa é uma holding que tem ali dentro dela algumas outras empresas. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós iríamos ver que mais de 90% do resultado da Itaúsa vinha proveniente do resultado do Itaú. Então, antigamente, ele voltar ali uns 4, 5 anos, sim, quando você comprava Itaúsa, você estava comprando praticamente só Itaú. 90% do resultado vinha de Itaú, então praticamente era tudo Itaú. Só que a ideia dos gestores é diminuir cada vez mais essa participação do Itaú dentro da Itaúsa e conseguir colocar até mesmo mais empresas dentro dessa portfólio de empresas diversificadas. Que é isso que uma holding faz. Uma holding, vamos colocar assim para poder tentar ficar mais fácil a compreensão. É como se fosse você, investidor, eu, investidor. A gente vai montando uma carteira, vai colocando algumas empresas diversificadas ali dentro da empresa, dentro da carteira, e com isso nós temos uma carteira diversificada. Dentro dali vamos ter saneamento, energia, bancos, algumas pessoas gostam de varejo. E a holding ela faz mais ou menos isso, só que no caso da Itaúsa, ela não vai optar por empresas que estão ali meio arriscadas, empresas que têm um problema judicial. Ela procura mais empresas com setores perenes, empresas pagadoras de dividendos. Isso faz com que ela acabe sendo uma empresa também pagadora de dividendos, junto com potencial de crescimento. Agora vamos falar de alguns números. Claro que eu vou falar aqui só alguns, tá, gente? Se eu ficar aqui falando todos os números, todas as métricas, o vídeo vai ficar muito extenso, né? Isso cabe a você também se aprofundar cada vez mais sobre o conteúdo e ficar cada vez mais atento sobre as coisas, sobre o mercado, sobre até mesmo a empresa. Então vamos lá no site do Estados Invest, que não está patrocinando esse canal, mas lá nós temos conseguido ver bons números da Itaúsa. A primeira coisa aqui, eu tô na Itaúsa Final 4, tá? ITS A4, tá? As ações preferenciais. Nós podemos ver aqui que, se nós fizermos uma pequena comparação aqui, que é muito maneiro aqui, que é fácil de usar, a Itaúsa e o Ibovespa, nos últimos 5 anos, a Itaúsa teve melhor rentabilidade do que o próprio Ibovespa. Claro que considerando reinvestimentos de dividendos, e nós já vamos falar sobre esses dividendos aí que muita gente está achando ruim. Calma que tem explicação. Nós voltarmos aqui nos últimos 2 anos, a Itaúsa teve uma valorização melhor. Se voltarmos aqui nos últimos 10 anos, vamos continuar vendo que a Itaúsa saiu de lavada em termos de rentabilidade sobre o Ibovespa. E o que isso significa? Significa que coisas ruins a holding não está fazendo, né? Isso já é um primeiro pontapé. Ela está sendo mais valorizada do que a própria bolsa, do que o próprio índice da nossa bolsa brasileira. Então, assim, nos últimos 10 anos que nós podemos ver aqui, a Itaúsa teve uma rentabilidade de quase 500%, enquanto o Ibovespa apenas de 80%. Claro que estamos passando por um período meio complicado, estamos próximos de eleições, acabamos de vir de uma pandemia, mas mesmo assim, a Itaúsa também passou pelos mesmos problemas, está passando pelas mesmas situações e mesmo assim ela tem uma rentabilidade superior ao Ibovespa. Agora vamos falar de alguns númerozinhos bem básicos aqui mesmo. Vamos primeiro falar sobre Dividend Yield. Dividend Yield nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 27/9, numa terça-feira, o Dividend Yield dela está na casa dos 5,86%. Que eu já considero um dividend yield atrativo, tá? Não é o melhor do mercado, também não é o pior do mercado, mas vai lembrar que tivemos algumas pontualidades nesses últimos 2 e praticamente nesses 3 anos, né? Vamos entrar no que vem já temos algumas pontualidades. Mas nós vamos vermos aqui a média da Itaúsa, ela tem pagamentos maiores e pagamentos menores.
Mas a gente não pode olhar aqui só para essa porcentagem, porque essa porcentagem aqui do Dividend Yield é uma métrica utilizada para termos uma ideia de quanto a empresa está pagando pelo valor que ela está sendo negociada na bolsa. Então, muitas das vezes, o que pode acontecer aqui? Vamos tentar dar uma explicada aqui. A empresa ela veio comprando outras empresas, ela veio ampliando seu negócio, ela veio fazendo cada vez mais ter facilidade de captação de recursos e entrar mais caixa na empresa. Quando essa empresa começou os investimentos, ela valia R$10. Isso é só um exemplo. As ações dela custavam R$10 na bolsa. E ela estava pagando em torno de R$1 por ação. Então, essa empresa tem um dividend yield de 10%. R$1 sobre 10, 10%. Devido a essas grandes modificações que a empresa fez, ela acabou conseguindo ter mais caixas. Então, agora, o valor da sua ação subiu. Subiu lá para R$25, R$25, R$30. E agora ela está pagando R$3 por ação. Então, o dividend yield dela é de 10%. Mas olha só, ela pagava R$1, agora está pagando R$3 e o dividend yield ainda é o mesmo? Sim, porque o dividend yield é só a métrica pelo valor atual. Vamos fazer uma outra comparação aqui. Essa ação bateu R$20 e ela continuou pagando os mesmos R$1, porque os ativos que ela comprou fez com que o preço da ação subisse, porém ela não conseguiu captar muito recurso para distribuir muitos dividendos. Agora esse dividend yield é de 5%, mas você continua recebendo os mesmos R$1 pela quantidade de ações que você tinha. Então assim, é mais para termos uma ideia, um parâmetro e uma ideia de como está a empresa. Mas a casa aí de 4 a 6% é a média das ações aqui no Brasil. Um outro número que eu gosto de olhar é o PL. E o que é o PL? O PL é o preço sobre lucro. E como nós podemos ver aqui, atualmente o PL está de 6,3. Tá, falei números, mas não expliquei, né? O PL é o tempo que, teoricamente, preste muita atenção, o investidor irá demorar para ter o retorno do seu capital investido. Como assim? Vamos supor que na casa dos R$10 novamente. Vamos supor que eu comprei uma ação de R$10. A Itaúsa está sendo negociada próxima a esse valor, né? Isso significa que, quando eu comprar essa ação de R$10 com um PL de 6,3, isso significa que eu terei em torno de mais ou menos 6 anos e 3 meses para ter o retorno desses meus R$10 investidos. Isso tanto na valorização do ativo, quanto no pagamento dos dividendos. Só que vale lembrar que esse PL é a métrica olhando o passado da empresa, não o futuro. Então, se essa empresa continuar no mesmo tamanho, não crescer em aspecto nenhum, levaria em torno de 6 anos e 3 meses, vamos botar assim, 6 anos e meio, para ter o retorno desses meus R$10 que eu investi. Então, se meus R$10 virarem 20. E uma outra concepção aqui, uma outra coisa que eu quero que você entenda é que a Itaúsa está cada vez mais se empenhando em crescer. Então, assim, a tendência é que esse PL caia, né? Mas vai ter vezes que você vai olhar esse indicador aqui, o PL vai estar mais elevado, como já esteve ali na casa dos 14%. Isso, na casa dos 14%. Por quê? Porque o preço da ação disparou e isso fez com que ela ficasse cara. Esse PL de 6,3 é um PL barato dentro da estimativa da bolsa. Então, assim, é uma outra indicação que eu gosto, tá? É uma outra métrica que eu gosto de olhar, sempre por PL, porque isso vai mostrar o quanto tempo mais ou menos eu vou demorar para ter o retorno do meu dinheiro investido naquele momento. Considerando que a empresa não irá crescer. Mas, como eu acredito que ela vai crescer, acredito que bem menos que esse tempo, esse dinheiro irá retornar. Outra coisa que eu gosto de olhar é o P sobre VP. O P sobre VP é muito importante, porque é o preço sobre o valor patrimonial do ativo. Como assim? É quanto ele está sendo negociado na bolsa perante os ativos que ela tem sob custódia, no seu nome. É como se, aqui está um P sobre P de 1,24, 20% a mais. É como se ela tivesse R$10 patrimônio e estivesse negociando suas ações a 12, tá? É como não, é basicamente isso. E também ao contrário acontece. Se o P sobre VP tivesse 0,8, significaria que você está tendo um desconto de 20% sobre os ativos da empresa. Então, para você abrir uma empresa do tamanho da Itaúsa, você teria que ter um gasto ali superior ao que ela está sendo negociado na bolsa, caso o número desse seja menor do que 1. E quando é maior do que 1, quer dizer que você está pagando um pouco a mais
pelo que ela realmente tem ali de patrimônio. Agora sobre o dividend yield, né? O dividendo pago pela empresa. Agora não é o dividend yield, mas a porcentagem do valor que ela pagou perante o valor da sua cota. Agora vamos falar do dividendo. Por que a Itaúsa diminuiu muito seus dividendos nos últimos 2, quase praticamente 3 anos? Devido, galera, à pandemia, tá? Quando isso aconteceu, os bancos não puderam pagar mais do que 25% do seu lucro como forma de dividendos. Por que o governo, por que o Banco Central, por que as autoridades fizeram isso? Para obrigar os bancos a dar crédito. Porque o banco com muito caixa, ele teria que dar crédito. E isso era uma solução para a baixa na economia, devido à paralisação de muitas coisas. Isso foi uma medida tomada para ajudar a economia, tentar manter a economia de pé, porque ela começou a distribuir muito crédito, né? Ela deixou esse dinheiro com o banco para ela distribuir crédito, ela continuar dando crédito. E mesmo assim, vimos que não foi suficiente, né? Deveriam ter tomado algumas outras atitudes, né? Então, assim, basicamente é isso. É uma hold, tá? Você vai estar comprando ali uma hold que tem outras empresas dentro dela. E quais são as empresas que tem dentro dela? Quando você compra Itaúsa, você está comprando ali Itaú, XP, né? Tem uma participação da XP, Alpargatas, né? Que, para quem não conhece, ela é dona da marca Havaianas e Osklen, Dexo, Copa Energia, NTS. E assim, ela vem aumentando o seu grau de empresas dentro do seu hold. Então, daqui a alguns anos, que não vai ser rápido, tá, gente? Nós vamos falando aí de 10, 15 anos. Eu acredito que a Itaúsa vai cada vez menos fazer essa participação no resultado da empresa. Cada vez menos os resultados da Itaúsa serão provenientes do Itaú. E eu acredito muito nisso, porque por mais que ela não esteja comprando mais as ações da Itaú, as ações da Itaú estão crescendo. Então acaba que a participação dentro da empresa, por mais que ela vá comprando outras, como o Itaú vem ficando cada vez mais caro, acaba que ela vai aumentando o seu percentual dentro da carteira da Itaúsa. Então muitas pessoas vão dizer, mas ela não compra outras empresas e não diminui o percentual. Compra sim e está diminuindo sim. Só que as ações estão subindo também, estão subindo juntos. Então acaba que a porcentagem não cai, né, dessas empresas. Agora sim, particularmente, eu tenho as ações da Itaúsa e do Itaú na minha carteira. Muitas pessoas falam que não tem necessidade, que isso é uma tremenda de idiotice ter as duas ações em carteira, porque as duas são Itaú, não são. Não é. Uma é uma hold e outra é um banco. Quando você compra as ações do Itaú, você está investindo no Itaú. Quando você compra as ações da Itaú, você está investindo em Itaúsa. Portanto, tem até um desconto, né? O desconto da hold, né? Porque quando você compra as ações da Itaúsa, você está comprando as ações do Itaú com desconto. E isso é verdade. Porque quando a Itaúsa, a empresa Itaúsa foi lá e comprou as ações do Itaú, agora ela está negociando as ações da Itaúsa na bolsa. E essas ações podem subir e cair. Mas a quantidade de ações que ela tem do Itaú dentro da carteira continua a mesma. Então vamos supor aqui para fazer uns números bem fácil. Ela pegou ali R$1.000, tá? Ela pegou R$1.000 e comprou tudo de ações da Itaú. Pum. E emitiu essas ações da Itaúsa na bolsa. E emitiu exatamente 1.000 ações da Itaúsa na bolsa a R$1. Então, R$1.000. Só que essas ações caíram para 80 centavos. Só que as ações do Itaú são as mesmas. Então você está comprando Itaú com um desconto. É um desconto de holding, porque o holding tem umas outras taxas a ser pagas, mas é um desconto. Bom, espero que esse vídeo tenha conseguido esclarecer bem sobre o que é uma Itaúsa, o que é uma holding, o que ela faz. Eu particularmente acredito muito na empresa, tá? Através dos números, não é só expectativa, não é só torcedor, né? Eu não sou torcedor da empresa. Se ela não me agradar mais, eu vendo minha posição e compro outra, problema nenhum. Não tenho ativos de estimação, só que eu acredito muito no potencial da empresa. Eu acredito muito que ela vai se valorizar com os anos, só que ela é uma empresa ali de pagamento de dividendo e de crescimento. Mais pagamentos do que crescimento. Então não vai esperando que ela vai dar aquele boom na sua carteira, vai passar para 30, 40 reais em pouco tempo. E também não acredite que vai ficar só com essa participação tão grande de Itaú. Bom, eu vou deixar aqui embaixo alguns livros que me ajudou muito na minha trajetória de investimentos e que talvez irá te ajudar muito também. Por que talvez? Porque se você comprar, né? Se você não comprar, não vai te ajudar. Vale muito a pena ler os livros porque eles são muito interessantes. Você vai aprender um pouco mais sobre dinheiro, mais sobre investimentos, sobre ter calma
Isso vai te ajudar muito na sua trajetória de investimentos. E vou deixar aqui também o Instagram da página. Lá eu consigo te responder com mais facilidade, eu consigo ter uma imersão maior com o meu público, porque lá eu consigo responder as perguntas no direct, a resposta ali mesmo imediata, abro caixinhas de perguntas, isso me ajuda muito porque acaba gerando dúvidas para os próximos vídeos, e eu respondo, e vocês aprendem. Coloco notícias também todos os dias sobre o mercado financeiro, e eu faço algumas enquetes também, você acaba aprendendo a se divertindo aprendendo. Bom, meu nome é Diego Klein, se ficou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal caso esse vídeo tenha trago algum conteúdo, tenha agregado algo em sua vida. Eu vou ficando por aqui e até mais.